Talvez você não esteja cansado porque trabalha demais. Talvez não seja a falta de dinheiro. Talvez não seja a rotina. E talvez o problema nem seja a quantidade de responsabilidades que você tem. Porque existe um tipo de cansaço que o sono não cura. Um tipo de esgotamento que continua ali mesmo depois das férias. Um peso que você carrega para todos os lugares. E sabe qual é a parte mais difícil? É que esse peso não está nos seus ombros, está dentro de você. Porque poucas coisas cansam tanto quanto viver uma vida que já não faz sentido. Poucas coisas drenam tanta energia quanto acordar todos os dias para sustentar uma versão de si mesmo que, no fundo, você sabe que não é mais você. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Talvez você não esteja cansado da vida. Talvez esteja cansado da vida que está vivendo. E se isso for verdade, então este vídeo pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio sofrimento. Vivemos numa época estranha. Uma época em que as pessoas estão cada vez mais cansadas. E, ao mesmo tempo, cada vez mais entretidas. Nunca tivemos tantas formas de descanso. Filmes, séries, vídeos, jogos, redes sociais, viagens. Mas ainda assim existe uma sensação coletiva de exaustão. Porque o problema nem sempre é falta de descanso. Às vezes o problema é falta de sentido. Você pode dormir 8 horas, pode tirar férias, pode passar um final de semana inteiro sem fazer nada. Mas se toda segunda-feira você sente que está voltando para uma vida que não quer viver, o cansaço volta. Porque o corpo descansou, mas a alma continua pesada. E isso acontece quando existe uma distância entre quem você é e a vida que está levando. Uma distância que cresce lentamente, até se transformar em vazio. Muitas pessoas nunca param para se perguntar: essa vida que eu estou vivendo foi realmente uma escolha minha? Parece uma pergunta simples, mas ela assusta. Porque grande parte das nossas decisões foi influenciada por expectativas. Expectativas da família, da sociedade, dos amigos, do ambiente onde crescemos. Você aprende o que deveria querer. Aprende o que significa sucesso. Aprende qual caminho parece seguro. E então passa anos perseguindo objetivos que talvez nunca tenham sido seus. Acontece que o ser humano consegue enganar os outros por muito tempo, mas não consegue enganar a si mesmo para sempre. Em algum momento, o corpo começa a falar. A ansiedade aumenta. A motivação desaparece. O entusiasmo diminui. E surge aquela sensação estranha de estar vivendo no piloto automático. Como se os dias estivessem acontecendo sem você. Como se estivesse apenas cumprindo um roteiro que alguém escreveu. Porque existe uma diferença enorme entre construir uma vida e apenas seguir um caminho. Existe algo que poucas pessoas percebem. Às vezes você não está preso em um emprego, não está preso em uma cidade, não está preso em um relacionamento. Você está preso em uma identidade, preso à versão antiga de si mesmo, a imagem que construiu anos atrás, a pessoa que acreditava que precisava ser, e mesmo quando cresce, continua tentando caber nessa versão. É como usar uma roupa que servia perfeitamente há 10 anos, mas que hoje aperta, incomoda, limita seus movimentos. A roupa não mudou, você mudou. Só que muitas pessoas continuam tentando vestir uma identidade que já não corresponde ao que se tornaram. E isso gera um conflito interno silencioso. Porque uma parte sua quer evoluir, enquanto a outra insiste em permanecer igual. E ninguém consegue crescer carregando uma no passado nas costas para sempre. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas chegam ao final do dia completamente esgotadas. Não porque trabalharam mais, mas porque passaram o dia inteiro fingindo. Fingindo que gostam, fingindo que concordam, fingindo que estão felizes, fingindo que está tudo bem. Manter uma máscara exige energia, muita energia. E quanto mais distante essa máscara estiver da sua verdade, maior será o desgaste. Você começa a sentir que perdeu alguma coisa.
mas não sabe exatamente o que. E talvez o que tenha perdido seja justamente o contato consigo mesmo. Porque quando passamos muito tempo tentando ser aquilo que os outros esperam, esquecemos quem somos. E quando isso acontece, até as conquistas perdem o sabor. Você alcança metas, realiza objetivos, recebe aprovação, mas continua vazio. Porque o problema nunca foi chegar lá, era estar indo para o lugar errado. Talvez a mudança que você procura não esteja em largar tudo, não esteja em mudar de cidade, não esteja em abandonar sua carreira. Talvez a mudança comece com uma atitude muito mais simples: honestidade. Ser honesto consigo mesmo. Admitir aquilo que você já sabe. Reconhecer o que está pesando. Reconhecer o que perdeu o sentido. Reconhecer aquilo que você continua carregando apenas por medo. Porque muitas vezes a vida não fica pesada por causa dos desafios. Ela fica pesada porque insistimos em carregar coisas que já deveríamos ter deixado para trás. Velhas versões, velhas expectativas, velhos medos, velhas obrigações. E a verdade é que nenhuma transformação acontece antes de uma aceitação. Primeiro você reconhece, depois você muda. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava ser mais forte, mais disciplinado, mais produtivo, mais resistente. Mas talvez não seja disso que você precisa. Talvez você precise de mais verdade. Porque o ser humano aguenta muito esforço, aguenta fracassos, aguenta dificuldades, aguenta períodos difíceis. O que ele não aguenta por muito tempo é viver uma vida que não faz sentido. Então, antes de perguntar por que está tão cansado, faça uma pergunta mais profunda. O que exatamente você está carregando? É um trabalho? Uma expectativa? Uma versão antiga de si mesmo? Uma vida que já não combina com quem você se tornou? Porque talvez o problema não seja a falta de descanso. Talvez seja o excesso de peso. E às vezes, a maior transformação da nossa vida não acontece quando aprendemos a carregar mais. Acontece quando finalmente aprendemos a soltar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. E me responda nos comentários. Qual é o peso que você sente que precisa deixar para trás? Obrigado por assistir. E lembre-se, talvez você não esteja cansado da vida. Talvez esteja apenas cansado de viver uma vida que não é sua.